Boa tarde a todos, né? Isso aí, gente. Então, boa tarde a todos. Muito agradecido com a presença de todos vocês aqui, né? Eu sou o Thiago Bejar, nós que estamos entrando agora principalmente. Eu sou produtor cultural, moro na cidade de Fortaleza. Exerço essa profissão há 22 anos, uma profissão super estressante para muita gente, né? Entretanto, quem consegue, enfim, eu queria muito ser ator, na verdade, né? Só que como é que você consegue se sustentar e sustentar uma casa vivendo de teatro, né? Se não for no eixo Rio-São Paulo ali para fazer um cinema, um TV, você não consegue, né? Infelizmente a gente ainda tem pouco espaço para para as pessoas que querem viver de arte mesmo, né? Seja pintura, seja escultura, seja dança, seja teatro, seja cinema. Muitas dessa categoria é um pouco não, é totalmente difícil de se viver disso, não é impossível, mas é. Então, apesar disso, eu fiz uma mudança de carreira para fazer produções culturais, para eu poder estar envolvido, para eu poder ajudar quem queria ainda estar no processo, né? E desde 1900 desde o ano 2000, né, 99 eu comecei a fazer isso. Até 2016 foi quando a minha filhinha nasceu, né, Pérola. E o que aconteceu foi, eu queria ficar um pouco mais perto, né, de casa, queria estar um pouco mais perto da família. Inclusive, nessa época, eu consegui, quando eu fui para ela nascer, eu decidi ficar um ano sem trabalhar. Um ano em casa para poder tanto ajudar minha esposa Marina, como ajudar nesse processo de criação. E aí foi onde eu comecei a estudar novos mercados, comecei a abrir a minha mente para outras coisas, visto que muita gente já passou por isso, né? Eu não, nada do que eu estava querendo fazer era uma coisa novidade. Já vi muita gente fazer faculdade, aí faz uma especialização para outro lado e continua fazendo, enfim. O mundo estava cheio de possibilidades, eu era uma pessoa sabida e eu ia conseguir fazer alguma outra coisa. Foi quando eu descobri esse método de propaganda, né, de marketing, de relacionamento, que me surpreendeu muito. Eu passei um tempo sem saber fazer isso direito, né? Mas eu vi um pouco ali uma grande possibilidade, um grande mercado. E o que aconteceu foi, num determinado momento, vou começar aqui a abrir compartilhar aqui a tela. Vou voltar aqui, os slides, né? E aí eu queria, o que foi que aconteceu? André Lustosa, que está aqui na sala, muito obrigado, André, você é eternamente grato por ter me apresentado e trazido esses olhos aqui para a nossa família, né? E vocês vão conhecê-las aqui. Ele, nesse momento, a gente se encontrou no encontro casual de praça, conversando, conversa vai, conversa vem, perguntou como é que a gente estava, e nessa época, a mais velha, a Pérola, que está aqui entre eu, a Marina, né? Somos um casal que está junto há 25 anos, talvez um pouco mais, não me lembro mais. A gente começou a conversar, e aí eu falei um pouco dessa coisa da saúde, né? Que a Pérola tinha muita rinite, eu tinha muito dó de ter que dar corticoide para uma criança de 6 anos de idade, 3 anos de idade. A gente tinha era o único remédio que a gente tinha em estoque aqui em casa, né? E isso me molestava muito. Apesar de ser uma única coisa, ela era muito chata, porque a minha filha muitas vezes só pôde dormir em detrimento do meu sono, que precisava segurar ela de uma maneira ou de outra, para que ela ficasse numa determinada posição. Aí ele falou, cara, tu já ouviu falar de óleos essenciais? Eu pensei que era aquele cheirinho, né? Cheirinho de botar na tomada, esquentar e fazer essa coisa. O que, na verdade, não era óleo essencial. Ele me explicou muito bem. Não, cara, é outra coisa. Isso aqui é como se fosse um chazinho da tua avó muito mais forte. Experimenta isso aqui. Aí ele me deu um vidrinho de Brief. E desde essa primeira noite, ela dormiu a noite inteira. Eu achei que tinha sido uma coincidência, né? Eu fui muito partir para esse lado. Que coincidência! Logo esse deu certo, né? E aí comecei, nos meses pela frente, cético que era, a
buscar um óleo que não funcionava, né? E isso, na verdade, nunca chegou a acontecer. E é por isso que eu estou hoje aqui falando dos óleos essenciais para todas as pessoas, pingando uma gotinha na mão de todo mundo, né? Porque eu vi que através dessa saúde natural eu poderia cuidar muito bem e melhor da minha família, incluindo a Ava, que nasceu agora, né? Que vai fazer 2 meses aqui na próxima semana. Comecei a estudar um pouquinho a história do uso das plantas, né? Fiz uma série de estudos porque eu sou meio eu assim, gosto de saber realmente onde vinham essas coisas, porque para mim não encaixava muito essa coisa, é um colinho de vó, é um abraço de mãe, essa coisa não funcionava muito para mim, então fui muito atrás, né? E aí já percebi o estudo, a história do uso terapêutico das plantas remontam a séculos, milênios atrás, né? A própria Cleópatra tinha uma rota muito longa para buscar o frankincense no sul do continente africano, na Somália, né? Hipócrates usou demais os óleos. Na época da peste negra foi usado demais, inclusive existe o vinagre dos 7 ladrões, que na época da peste negra eles usavam uma mistura de óleos no qual impedia que eles, não é que impedia, isso é uma história que é sem comprovação exatamente científica, mas que eles não ficavam doentes durante esse período, né? Chegamos na época atual com o olíbano e a mirra sendo dados a Jesus Cristo, né? O olíbano é o nome português para o frankincense, que quer dizer incenso verdadeiro, né? Muito comercializado desde a época de Cleópatra até hoje, né? Jean Valnet, já na nossa época moderna, né, passa a distribuir óleos essenciais nas maletinhas dos soldados que iam para a guerra. Então, você vê em 1943, era em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, né? E aí, em 2008, a Doterra chega com o projeto de extrair óleos essenciais e os produzir de uma maneira com um impacto colaborativo, né? Ensinando e protegendo as tradições das agriculturas locais de cada local onde extraía os óleos essenciais das plantas, né? Processo CPTG eu vou falar daqui a pouco, mais um pouquinho na frente, porque depois que o André veio, que depois que eu tive essa experiência com a minha filha, com o Brief, que é uma mistura, porque a Doterra também faz ela facilita a nossa vida, né? Porque em vez de eu misturar o Ravensara, o eucalipto, o peppermint, a copaíba, eu ter que fazer todos esses, ela já tem alguns vidrinhos prontos que nos ajudam. E aí, voltando àquela parte que eu falei, pô, lavanda é um colinho de mãe, bracinho, abraço de vó, essa coisa. Eu disse, não, isso não funciona. E aí o André falou, cara, a gente estava bem no começo, né? O André também estava conhecendo os olhos, e eu achei isso maravilhoso, porque ele não quis ser um sabichão. Então, essa honestidade também já me ganhou um pouco, porque eu pude participar e contestar várias coisas. Tudo que eu ia perguntando, ele ia estudando, e assim foi muito lindo esse processo. Então, os óleos essenciais, esse artigo aqui, essa coisinha está desatualizado. Ela tem na PubMed hoje mais de 30 mil artigos científicos, né, num site que é o mais conceituado revista científica do mundo, do Brasil, né? Isso é interessante porque antes de eu ouvir falar de óleos essenciais, eu já tinha ouvido falar de homeopatia. E a homeopatia tem pouco mais de 6 mil artigos científicos. Então, só isso, só essa minha primeira pesquisa já me deu segurança, porque eu disse, poxa, uma coisa que eu já ouvia é menos estudado do que óleos essenciais. Então, nossa, massa, vamos em frente, isso aqui dá certo, né? Outra coisa que bateu muito, que eu achei muito interessante, foi porque eles têm mais de 300 ativos químicos, né? O que faz com que cada óleo tenha várias propriedades. O que é isso? O que é isso, Tiago? Isso quer dizer assim, por exemplo, vamos dizer lá, o hortelã-pimenta, que é uma mentinha aquática, uma hortelã híbrida, ela é muitas vezes, ela é usada para, todos os óleos são usados para diversas questões. Entretanto, às vezes você pega um óleo para uma determinada coisa, como eu peguei o brief para respiração. O peppermint, por exemplo, ele é um óleo muito usado para trato digestivo, né? Como um chá de hortelã. Entretanto, quando você ingere ou quando você passa um óleo essencial, o hortelã-pimenta, para dor de cabeça, por exemplo, os outros componentes dele também vão atuar na tua saúde.
fazendo com que o quê? Que a tua circulação fique melhor, com que a tua digestão fique melhor, e ainda de quebra soluciona aquilo que você estava usando, né? Então, isso também acrescentando, aumentando o saco do Papai Noel de maravilha. Outra coisa, e isso aqui a minha esposa me esclareceu muito bacana com a frase dela, que são substâncias naturais e são compatíveis com o nosso corpo, que promove, né, um suporte eficiente para tratar, prevenir e melhorar a nossa saúde. Ela me disse uma vez uma coisa muito bacana, que foi, a maravilha do óleo desse é que você não tem medo de tomar. Sabe quando você já está cansado de tomar remédio para dor de cabeça e às vezes quer ficar esperando a dor passar para ver se não precisa tomar? Com óleo essencial isso não precisa, porque você passa e ele não tem efeito colateral, não vai te danar o fígado, não vai fazer nada de mal contigo. Então isso é uma vantagem em relação à medicina alopática que é enorme, né? E aí, a inalação, que é a maneira mais rápida, mais fácil, que a gente coloca uma gotinha. Não faz isso aqui, tá, gente? Quando for, vou explicar depois. Isso é só uma espalhadinha assim e faz. O nosso nervo olfativo, ele é a parte mais exposta do nosso cérebro. Ele está logo abaixo da nossa mucosa aqui do bulbo olfativo. A gente tem um nervo olfativo, né? Que fica logo em cima, protegido apenas por uma mucosa. Depois eu vou colocar aqui uns slides que engraçado que cada nervo lá recebe de maneira diferente diferentes moléculas. Então, uma ação muito rápida que a gente tem, né, com eles. Bom, são e aí, né, continuando, passando por tudo isso, eu já estava assim, fascinado, achando que nossa senhora, eu vou virar médico, né, alguma coisa assim. O médico não era um curandeiro, eu era um healer, agora conseguia fazer não conseguia, né? Estava estudando. Hoje em dia já consigo, mas demorou um pouquinho. E estudava essas coisas muito bacanas, porque eu já tinha visto, acho que vocês já viram alguma vez contra o sol, você espremendo assim, dobrando uma casquinha de tangerina, que sai aqui umas gotículas bem pequenininhas. Aquilo ali é óleo essencial. Os óleos essenciais, eles podem ser extraídos aí de vários lugares da planta, né? Folha, flor, casca, raiz. Às vezes, uma mesma planta tem mais de um óleo essencial, como é o caso da laranjeira, que dá da folha, que dá o Nelore, que dá o petigrão, que dá o próprio laranja selvagem, né? Então, cada planta tem o seu óleo essencial na sua parte que mais lhe convém ter os óleos essenciais, né? Porque a função dela do óleo essencial é proteger a planta de diversos fatores, seja ele externo, seja interno. É como o nosso próprio sistema imunológico, né? E, ó, para você ver aqui, legal. Aqui é uma bolsinha do óleo essencial. Essa coisinha tá microscópica que é aumentada 100 milhões de vezes, não sei quantas vezes não, brincadeira. Mas ela tá super aumentada aqui e ela fica aqui, no caso, na superfície. Se eu não me engano, aqui é da lavanda, não, hortelã-pimenta. Da hortelã-pimenta. Inclusive, às vezes, quando a gente bate numa planta, ou às vezes bate um vento muito forte, que a gente consegue sentir aqueles aromas, aquilo ali são os óleos essenciais sendo liberados por esse atrito que aconteceu com a planta, né? Tá passando aqui um avião, às vezes eu vi aqui é na roda, né? Uma coisa muito bacana é a nossa biocompatibilidade com esses óleos faz com que os óleos essenciais ultrapassem a nossa membrana celular, diferente de uma medicação alopática, que muitas vezes é um componente químico isolado de um óleo essencial, né? Em vez de um óleo essencial que vem com 300 componentes que vão te ajudar a equilibrar várias coisas, vem só um. E esse componente ele não ultrapassa a nossa barreira. É por isso que o tratamento, a ação de um óleo essencial, ela é muito mais efetiva dentro do nosso organismo do que um medicamento, né? Eu costumo muito dizer, eu não sei nem se é essa hora, tá, gente? Mas eu vou falando as coisas aqui no meu coração. Eu costumo muito ver a cura como uma porta. E a medicina alopática, o comprimido lá, é como se fosse uma marreta. E os óleos essenciais como se fossem uma chave. Ambos vão passar pela cura, mas de maneiras diferentes, né? Então, cada um, a gente vai escolher o que melhor quer, o que melhor se equilibra com a gente, né? E com o suporte que a gente tem aqui na Doterra, com os nossos consultores, Nossa Senhora. Não tem nem para onde correr. Diante de tudo isso, eu
comecei a entender que não, óleo essencial também não é só um milagre, né? Eu percebi que a saúde real, ela tem que envolver várias outras coisas, né? Na verdade, não são simples, mas ela de trás para frente começaria com o autocuidado, né? Aí você começar a se olhar. Na verdade, quando a gente decide conhecer um pouco mais os óleos essenciais, a gente começa a querer, na verdade, se observar, né? Perceber coisas que a gente não costumava olhar, né? Muita gente já tentava fazer isso, e quem não fazia, começa nesse processo. E a gente começa a entender, gosto muito de falar, a pessoa que me orientou, André, mais uma vez, sempre me falou muito, cara, não adianta você oferecer um óleo essencial para uma pessoa sem saber se ela está ingerindo as quantidades de água necessárias. Você é mais do que 70% de água. Então, a água é uma necessidade biológica para que tudo no seu corpo aconteça, para que todos os processos aconteçam. Você só vai para a homeostase se você tiver o meio aquoso para poder tudo acontecer, né? E aí também entra a alimentação adequada. Eu estou gostando demais de ouvir a Duda falar, dela reconhecer, enquanto nutricionista, as mudanças que vêm acontecendo dentro das indicações nutricionais mesmo, né? Essa coisa de comer de 3 em 3 horas, muitas coisas que vão caindo abaixo, que em um determinado momento a gente não sabe por que que era certa, mas que elas agora se provam não tão verdadeiras, né, como costumavam ser. Tanto quanto a gente saber que o retorno dos óleos essenciais no tratamento da saúde estão se provando ainda mais eficazes do que tratamentos medicinais alopáticos, né? Uma grande importância também é uma mínima atividade física. Ah, Thiago, eu não tenho tempo para não ser. Eu não tenho tempo. Adoro quando a pessoa me diz não tem tempo. Aí eu vou, puxo assim um papelzinho. Eu digo, ó, se isso aqui fosse a receita do teu médico, dizendo que se tu não fizer 10 minutos de caminhada por dia, tu vai morrer amanhã. O que é que tu faz? Tu morre amanhã ou tu vai arrumar tempo para fazer 10 minutos de caminhada? Então, é um pouco radical, mas é mais ou menos nesse sentido que eu aprendi, que pouco exercício mais constante, ele vai fazer um efeito significativamente gigante para você. Eu acabei de fazer um protocolo para minha mãe, no qual eu passei poucas coisas, tipo se levantar e sentar da cadeira 20 vezes, 3 vezes. Outra coisa, fazer levantamento com os pezinhos assim, flexão plantar. Poucas coisas assim que você faz em casa, levantamento de ombro, coisas que, tipo, 20 minutos do seu dia vão conseguir suprir a sua necessidade fisiológica de ter uma atividade física, né? Alguém queria falar? Não. Não. Rotina do sono. Ah, uma coisa que eu gosto de falar também da alimentação é a rotina alimentar. Não é que você precisa fazer uma dieta, claro, o máximo que você puder fazer de ingestão de bons alimentos, muito melhor, né? Quanto mais você conseguir, eu estou num processo desse, que coisa difícil é eliminar a farinha branca. Estou tentando substituir aqui pela farinha de arroz para ver se diminui esse glúten. Gosto muito de fazer pão, eu adoro bolo, então eu tô trocando por isso aí. E aí, a rotina do sono também, ela é de fundamental importância. Eu nem sou um estudioso do sono, mas eu sei que você ter o que eu sei, a minha expertise com a rotina de sono veio da minha paternidade, né? Ter determinado uma hora para dormir da minha filha no início, a gente já determinou uma rotina que isso nunca foi um problema na nossa vida. De querer dormir tarde, de querer ficar até, né, esse tipo de coisa que eu estou falando, assim, ela sempre teve uma boa rotina, o que nos ajudou sempre, o que nos, aju- os que nos ajudou sempre a ter melhor controle dos níveis de ansiedade, como é que eu digo, rapaz? Perdi. De energia mesmo vital para as tarefas do dia, né? E aí vem o autocuidado, que é você se observar. Eu cresci vendo campanhas por exemplo, para as mulheres se auto-observarem nas épocas de câncer dos seios. Eu vi muito essa coisa de fazer automassagem. E eu sempre, não tem nada, não tem nada, tem algum barulho acontecendo. Quem tiver com áudio aí, por favor, dá uma desligadinha. Paulo, eu não tô com... Ah, tá aqui, multipaulo. Pronto, legal. Agora, eu sempre vi, não tem nada para homem, né? Só para mulher. Será que só dá problema no peito?
E, na verdade, eu descobri que o autocuidado vai muito além disso daí, né? Hoje em dia não é só o autocuidado físico, mas tá muito mais aberto a gente se questionar dos nossos cuidados também mentais e emocionais. Hum, E aí, gente, diante de tudo isso, o que foi, né? Como eu estava usando, isso aqui é muito sério, a qualidade desses óleos essenciais. Dentro daquele processo de estudo que eu estava fazendo, eu me deparei com um estudo que apresentava um estudo surpresa que foram feitos com óleos essenciais, nessa época, principalmente nos Estados Unidos, onde era o maior mercado de óleos essenciais do mundo. Que, tipo, 86 a 90% dos óleos essenciais que estavam no mercado, já lá, eles eram adulterados. Eu disse, meu Deus, como é que é isso? Eu disse, pô, eu não entendia como é que era esse processo de qualidade. Fui procurar e não tinha. Não tinha quem garantisse o processo de qualidade de um óleo essencial. E foi aí que a Doterra criou o próprio padrão de qualidade dela, que é um certificado de pureza para um grau terapêutico. Ela garante que aquelas plantas, que aqueles óleos essenciais tenham o grau terapêutico correto, né, de cada um. E o que é que isso quer dizer, Thiago? Isso quer dizer que quando a gente fala de quando a gente vai, por exemplo, recomendar, quando a gente fala de um óleo essencial de lavanda que tem de 25 a 55%, não é esse o dado, tem mais, é quase 75% de linalol. A gente sabe que o óleo da Doterra tem isso daí porque a Doterra garante primeiro, só extrai o óleo lá no local de origem dela, né, lá na Bulgária, lá na França. Ela controla desde o momento que sai o plantio, através do sistema de co-impacto, né? Eu vou falar um pouquinho disso. O processo vai para o processo de destilação, vai para o invase. Então, ela controla desde o início da colheita até o invase. Quando ela invasa, muita gente questiona, mas ela criou o próprio teste? Ela criou um protocolo de teste para isso serem testado, mas é ela que testa? Nem sempre. A maior parte dos testes é feita num órgão internacional, que não é ligado a nenhuma empresa de óleo essencial, que dá o laudo dos óleos dela. Então, ela, por garantir todo o processo, né, que vai lá desde o plantio até o invase, ela consegue garantir óleos um dos poucos do mundo que são 100% puros, né? Eles são os mais testados do mundo, eles são os mais confiáveis, as plantas, assim, os testes são muito rigorosos. E isso me deu uma tranquilidade quando eu estava decidindo realmente, porque eu estava usando com a minha família. Não era nem para mim no início que eu usei os óleos essenciais. Eu vim usar os óleos, acho que depois de 6 meses que eu já estava em uso com algumas outras atividades. Então, a qualidade dos óleos essenciais ela é importantíssima. Inclusive, o CPT, um dos primeiros testes que você vai ouvir sobre óleo essencial vai ser cromatografia. E nem só a cromatografia é suficiente para determinar 100% de pureza de um óleo, né? Existe um aromaterapeuta aqui no Brasil que ele tem uma frase que eu trago para mim, que é: não existe meio termo em questão de pureza. Ou é puro ou não é. E eu só consigo encontrar aqui no Brasil óleo essencial puro com a Doterra, né? Aqui tem uma das coisas que me fez não, né? Todas as coisas da Doterra, elas se somam para você ter cada vez mais certeza de que você está escolhendo uma empresa que você não vai ter problema, né? É como quem nunca usou óleo, ou, por exemplo, vou repetir aqui a história que o André me conta. Você vai saltar lá de paraquedas, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas você vai saltar de paraquedas, chegou lá no hangar, barulho de avião subindo, barulho de avião descendo, e você, antes disso, tem que escolher seu paraquedas. Tem um monte de empresa lá com paraquedas para lhe oferecer, colorido, de todo jeito, e vários deles, aliás, são todos paraquedas, né, ali? Só que nem todas as empresas ali dizem, não, quem foi que amarrou esses nós? De onde vem essa linha? Qual é o tecido? Quem foi que dobrou esse paraquedas? Uma delas te garante que está tudo ali nos conformes, foi tudo testado 1000 vezes, foi tudo não sei o quê. E aí você escolhe qual? Você escolhe uma que não te dá nenhuma garantia ou você vai saltar de paraquedas com uma que está realmente te garantindo, te dando a certeza, né? Não estou dizendo que ali não vai funcionar, enfim, mas a certeza mesmo você tem dentro de uma empresa.
que é aqui essa nossa, né? Principalmente porque existem essas questões que, para mim, fizeram muita diferença. O sistema, o Co-Impact Source é esse processo de proteção das plantas no qual elas são extraídas, né? Não é que a Doterra é uma empresa expansionista. Não, ela é uma empresa cuidadosa. Por exemplo, por que ela chegou aqui no Brasil? Algumas frutas têm o seu melhor habitat aqui, como é a laranja, a lima, a tangerina, a própria tangerina verde, a copaíba. Então, essas plantas vivem melhor aqui. É como se eu quisesse comparar, por exemplo, não, eu tenho aqui no interior de Herreiriutaba, vou plantar ali no Jaguaribe, lavanda. Será que o óleo essencial dessa lavanda aqui vai ter as mesmas qualidades daquela lavanda do habitat original dela? Né? Então, isso também fez muito sentido para mim, me deu muito mais garantias. Né? A Doterra também tem outros pilares, que é o Healing Hands, que é a fundação que ela trabalha na ajuda de vários povos em necessidade ao redor do mundo inteiro, por onde é que ela passa, né? Ela está estabelecendo cada vez mais ações mais fortes de cuidado das populações mais necessitadas. E dentro desse mercado a gente aprende um pouco sobre filantropia, né? Eu li um livro bacana, isso aqui é um off-topic, que eu gosto muito de dizer. Se você hoje não consegue doar 10 centavos do que você tem, não pense que quando você enriquecer, você vai conseguir doar R$ 1. Né? Então, a gente aprende muitas ações aqui também quando a Terra nesse sentido. E aí, gente, vem um pouquinho disso aqui, ó. Todo mundo tem uma dor em casa, tem uma dor na família, tem algum problema. Não existe um ser humano robô ainda, sintético, que não passe por isso, que precisa só trocar o óleo, né? Todo mundo tem sei lá, acorda com torcicolo, ou então tem um problema de lé, o trabalho tá ruim, a cadeira não tá ergométrica, né? Já ficou um pouquinho velho sem fazer exercício, tá com a junta doendo, tem artrite, tem artrose. A Doterra tem óleos para te ajudar nesse sentido, né? O Deep Blue, o primeiro azulzinho aqui, ele já é uma mistura de vários óleos, né? Tem osmantos, daqui a pouco eu passo por eles, né? Tem várias composições feitas exclusivamente para potencializar, isso são chamadas de sinergias, né? Que são para potencializar os óleos que já estão dentro da composição. É como se fosse, digamos que aqui no Deep Blue tem 6 óleos. É como se a soma deles desse 21, entende? É como se 2 mais 2 fosse 6, em vez de 4. Né? Isso é o que caracteriza assim, uma sinergia, elas se potencializam ainda mais. Né? Respiração, aqui está um fantástico, é o que traz muitas pessoas aqui para a Doterra, esse brief, porque em cada estado a gente tem mudanças sazonais, e isso acaba, a gente está aqui entrando no Ceará, no Nordeste, a gente vai entrar na florada do caju, e pode ter certeza, quem aqui já for cliente, comece a comprar seu brief, porque vai ter muita necessidade dele. Né? Foi o que me fez entrar na Doterra, foi o que me fez abrir minhas portas, né? E hoje em dia, enfim, a gente não anda mais sem ele. Peppermint também é outro que ajuda a abrir aqui as vias respiratórias, aumenta a tua circulação, né? Na verdade, um pouquinho da tua vasodilatação, te permite respirar melhor. Saúde digestiva, gente, é aonde começa tudo. Tudo começa aqui nessa saúde digestiva. O nosso organismo, nosso intestino, e essa parte, né, é o nosso segundo cérebro. Muitas das coisas são somatizadas a partir dessas ingestões, né? Quando a gente está com fome, quem nunca ficou com raiva estando com fome, né? Você já começa por aí, está com fome, está com raiva, ou tá sem conseguir pensar direito numa decisão, tomar boas decisões, né? Tem gente que tem um processo de má equilíbrio bacteriano dentro dos intestinos, então o Zengest é uma mistura perfeita para isso. Isso aqui, ó, ele vai para má digestão, vai para azia, para refluxo. O pessoal que toma omeprazol, muita gente toma anos, anos e anos e anos. Eu não sei se eu mexer isso aqui, fica mexendo na gravação, mas eu vou deixar aqui no pessoal. Então, a saúde digestiva, ela é um dos cuidados mais importantes que a gente tem que ter, né? E aí entra aqui de novo o copaíba. Vocês começam a perceber que muitos dos óleos, eles se repetem
em outras categorias de cuidado, né? Imunidade, que é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né? Fazer a manutenção, porque a gente fica muito vulnerável e a gente não consegue controlar tudo, né? Uma das coisas, por exemplo, sei lá, uma notícia ruim pode baixar a nossa imunidade, né? Um parente perdeu um emprego, nós mesmos recebemos sei lá, uma notícia de um falecimento de alguém, né? Agora no período da pandemia foi muito duro. Então isso baixa a nossa imunidade. Então é importante que a gente mantenha ela em atividade durante muito tempo. Até o Lemon está aqui, eu gosto muito de colocar ele nessa questão da imunidade, porque ele é um óleo, às vezes, ele não é subestimado, não, mas ele é um dos óleos mais importantes que a gente tem, ele é um dos mais baratos, ele é um dos mais importantes porque ele começa a eliminar coisas ruins, porque até mesmo é, estados mentais ruins causam acúmulos não só gordura, mas acúmulo de tóxicos dentro do nosso próprio corpo. E o limão ajuda a tirar isso. Limão também é um que vocês vão saber em breve, e serve para vários produtos dentro de casa, né? Para limpeza, limpeza de banheiro, limpeza de fruta, enfim. Não é só para o nosso corpo que a gente tem usado os óleos essenciais. Mais do que nunca, finalmente conseguimos abrir um papo sobre as saúdes mentais, né? Eu sou de um tempo que, na minha época de infância, coitado de alguém que tinha um problema mental. Era tido como um doido com uma coisa que não tinha solução, que não tinha nada o que fazer a não ser trancar. E hoje a gente já sabe que isso é uma inverdade, isso muita gente sofre por não ter podido ajudar, por não ter tido essa ferramenta de ajuda. Hoje a gente tem os óleos essenciais, a gente tem os psicólogos, a gente tem conversas, a gente tem um campo aberto de conversa, mesmo entre amigos, para conversar sobre essas coisas, o que já é de grande ajuda para o nosso equilíbrio emocional e mental, né? Para energia, peppermint aqui de novo. Quem faz academia, quem gosta de duas coisas, excelente. Peppermint aqui para energia de depois do almoço. Eu sempre gostei de tirar uma sonequinha, né? Porque eu consigo dormir e descansar 20 minutinhos. Encosta ali, durmo. Quando eu acordo, ainda dá um pouquinho assim de lentidão. Peppermint é um que já te desperta de uma maneira assim impressionante. Quem também te desperta muito, que serve muito para usar durante o pré-treino, quem vai fazer pedalada, quem vai fazer natação, quem vai para academia, né? Então, esses aqui são excelentes. Misturados, então, nem se fala. Tangerina, lemon e peppermint vão ter um aroma assim que é quase um perfume mesmo. E para a pele, gente, para a pele, hein? Problema masculino. Tô falando, eu sei que a maioria dentro do nosso meio é feminino, mas eu tô tentando ser um estudioso para os casos masculinos, né? E a pele, a gente sempre ouviu muito falar de caspa, né? Calvície. Então, a gente tem uma série de óleos. Aqui não tem um olhinho que chama alecrim, que é um óleo excelente para o couro cabeludo, né? Falo pele, mas também tem essa coisa do homem que tinha caspa, pele e tal, couro cabeludo. O alecrim é um que entraria aqui, que eu sempre sugiro a pessoa adicionar esses que estão aqui, né? E aí, frankincense, quem usa frankincense vai ficar com a pele da Cleópatra, essas coisas. O melaleuca é o nosso metiolate natural, né? Se você quiser fazer até uma dica que eu peguei com a Camila aqui foi usar o melaleuca na máquina de lavagem, para poder nossas roupas ficarem realmente limpas, né? Completamente livres de fungos e essas coisas. Engraçado que a melaleuca, falando daquela parte das plantas, né, é uma planta que eu gosto muito de falar, porque ela é nativa lá da Austrália e ela é nativa da região dos lagos, geralmente regiões muito propícias a fungos mesmo, né? As folhas caem, os aborígenes faziam aqueles rituais banhando aquelas águas dos lagos onde são cercados de tea tree, né? E é um exemplo que eu gosto de dar como a planta desenvolveu uma propriedade fúngica, porque ela vive num ambiente que é muito propício a fungo. Então, por isso ela desenvolveu essa capacidade dentro dos óleos essenciais, através dos óleos essenciais, de se proteger contra isso, né? Ô, Tiago, Oi. mas só essa combinação aí, né, que a gente colocou, que você colocou aqui, melaleuca, lavanda, frankincense, copaíba. Gente, essa combinação aqui a gente pode usar para tantas coisas, não só para
tratar a pele, mais prevenir pulgas e marcas de expressão. Eu falo que assim, quando o objetivo é mais de tratar a pele no sentido de trazer uma uniformidade, com clareamento de pele, se vocês usarem essa combinação lavanda, frankincense e copaíba, é um cicatrizante, é um anti-ruga, né? É um tônico maravilhoso. E além do que, essa combinação, você passa a noite como um cero, com óleo carreador, ainda vai te relaxar, vai te aterrar, vai fazer com que você fique mais conectado, desacelere o pensamento. Então, gente, a possibilidade que a gente tem de usar os óleos essenciais como cosméticos inteligentes é muito interessante para a saúde do nosso corpo, porque você vai fazer uma combinação com benefício de cosmético, mas ela vai estar tratando o seu emocional e vai estar te relaxando, vai te proporcionar um sono muito mais agradável, né? Então, fica a dica aí, foi ótimo. Não, com certeza. Eu gosto de repetir assim, ó, gente. 2 e 2 desses olhinhos aqui vão ser 6. Se juntar 3 é praticamente 200. Juntar 4 é como se fosse o resultado 1000, né? Como cada óleo desse traz tantas propriedades e a soma deles é ainda mais poderosa do que a soma das partes, a gente tem possibilidades quase que infinitas, vamos dizer assim, com esses principais óleos aqui. Eu coloquei esses 12, principalmente porque eles são a base de uma farmácia natural quase completa, né? Aqui eles vão te ajudar em 80 a 90% dos infortúnios comuns que a gente tem nas Sim. nossas famílias, né? E só completando uma informação, como que realmente é tão importante a gente cuidar da saúde do intestino, né? Porque, igual você falou, a hidratação é fundamental, a atividade física, né? Mas nem sempre, mesmo você controlando a alimentação, mesmo você controlando, diminuindo glúten, lactose, farinha branca e açúcar, mas se o seu organismo não estiver absorvendo e metabolizando bem os nutrientes, nada adianta nenhuma suplementação. Então, eu falo que assim, até nisso a do Terra se preocupou de colocar vários óleos que ajudam na saúde do intestino. Por quê? Tudo começa no nosso intestino, não é à toa que é o nosso conhecido como nosso segundo cérebro, né? Que se a gente não tiver absorvendo bem os nutrientes e metabolizando, a gente não vai aproveitar as vitaminas e os minerais da suplementação, a gente não vai estar controlando as nossas emoções, porque no intestino a gente começa a equilibrar e como que a gente fala? A mandar receptores, mensageiros para o nosso organismo para produzir hormônios, para produzir o hormônio da serotonina, né? E também a nossa imunidade. Então, o intestino ali comanda várias funções do nosso corpo. E aí a gente tem não só o Zengeste e a copaíba, que são excelentes para diminuir o processo inflamatório, mas você tem também outros óleos, como o Lemo, o próprio On Guard, que você falou super bem, né? E hoje a gente ainda tem a mais o On Guard Plus, que eu gosto sempre de lembrar dele, que além do composto que a gente já tinha do On Guard, foi acrescentado o orégano, a melissa e a pimenta negra. Então, virou um blend de combate. A partir do momento que você percebe que a imunidade baixou, que já tem uma infecção, uma inflamação, você entra com o Guard Plus, né? Então, muito bom. Dizem que quem começou a usar o OnGuard Plus, Duda, vai viver uns 180 anos. Eu até gosto de falar o seguinte: os olhos, essa porta de entrada que a gente consegue fazer várias combinações e realmente está cuidando do organismo. Aí a gente acaba usando o OnGuard Plus para quando você já está gripado, com uma inflamação, uma infecção, porque ele vai ser aquele blend para combater, como se fosse um antibiótico natural. Você vai usar durante um curto período, não é um blend que a gente vai usar todos os dias preventivamente, mas percebeu que já está gripado, está com uma infecção intestinal, uma infecção de urina, você entra com o Guard Plus, né? Excelente. Legal. E é isso, não é isso não. Ah, aqui eu tinha colocado aqueles lá para falar de cada um, mas a gente pode passar esse... Aqui era, na verdade, para mostrar que cada óleo tem várias ações, né? Como a Dudu estava falando, enquanto a gente soma, várias coisas acontecem de cada óleo e a soma deles vão ser ainda maiores, né? Aqui, não, o peppermint, poderoso pra caramba,
a lavanda, né, que vamos falar aqui sozinha deles, né, que é um ansiolítico natural que vai te ajudar com a tua insônia, vai te dar aumentar a tua produção, estimular a tua produção de melatonina para que você durma sozinho, né? Cicatrização, corte, ferida, ele junto com o melaleuca é um metiolate ainda mais poderoso, é quase um metiolate com cola por cima, né? A depressão aqui, ele ajuda em casos bem... A gente precisa estudar muito, porque dependendo do caso de depressão, a gente precisa fazer um bom acompanhamento, né? Estresse, hipertensão, alergias, né? O limão para desintoxicação, pedra nos rins, vesícula, limpeza linfática. Fazer massagem com limão é excelente, gente. Quem nunca fez assim, uma massagem relaxante daquelas que não colocou limão, pode experimentar da próxima, tá? Excelente expectorante, né? Ele é mucolítico, tira o muco, né? Excelente para alergias respiratórias também, junto com o Brief, você pode acrescentar o limão, né? E o suporte imunológico já estava lá, como eu falei. A copaíba é o nosso coringa, na verdade, né? Tá com dúvida, pode usar o copaíba, desde problemas respiratórios, suporte imunológico, a proteção hepática, que é muito bacana falar isso, porque muita gente conhece o óleo resina de copaíba. E o óleo resina, ele é hepatotóxico, enquanto o óleo essencial ele é hepatoprotetor, né? Então, ele diminui toxicidade de outros componentes que estão dentro do nosso organismo. Ele é muito bom para juntar lá com o Deep Blue, a gente falou, né? Ele é um excelente anti-inflamatório, auxilia demais nas questões de dores e inflamação, enfim. O copaíba, ele é um óleo que você pode usar sempre. Se tiver com dúvida, pode usar o copaíba, tá? Outro que também pode, que é quase coringa também é o óleo dos reis, né? Não sei se é o rei, uns chamam o rei dos óleos ou o óleo dos reis, por conta da época, já desde da época de Cleópatra, muitos deles usavam, né? É um antitumoral, excelente para enxaqueca, ele é excelente para um tipo de perturbação, você está num tipo de ansiedade que você pinga aquela gotinha ali em cima da cabeça, bem no topo aqui na junção daqueles ossos, ele te dá uma calma de um jeito que eu experimentei assim, e a minha esposa também, que foram fundamentais, né? A questão de memória, Alzheimer, câncer e regeneração celular fazem desse óleo aqui muito importante para você usar ele sempre, porque eles vão te ajudar na tua velhice mesmo, no teu processo de chegar na terceira idade, né? A doTERRA tem outras misturas, mas que quem não conhece vai conhecer depois, mas esse daqui é um óleo muito importante para se usar desde agora, sempre, tá? O OnGuard é uma mistura que mais gerou produtos derivados da doTERRA, né? Contém cravo, canela, laranja, eucalipto e alecrim. Fora do Brasil, a gente já tem uma infinidade de produtos OnGuard, seja para lavar louça, lavar roupa, coisa de superfície. A minha coisa de superfície eu uso limpeza o meu Veja, tem OnGuard, tem melaleuca e tem limão, né? E aqui o OnGuard por si só já é quase uma bomba de imunidade, né? Quando a gente junta com outros, então, o OnGuard Plus agora já vem no soft gel, fica ainda mais poderoso. O Brief, das asmas, pneumonias, bronquites, rinites, influenzas, tosses e congestões, né? Problema de ronco. Eu não sabia que ele ajudava no ronco, por isso que eu tinha até, nem estava usando tanto, mas agora eu voltei, porque vez ou outra eu dou uma roncadinha, mas é um óleo que está presente aqui direto, porque minha filha sempre usa o Brief. Não usa mais todos os dias, usou no começo, né? Todo dia eu passava diluído no óleo de coco no peito e nos pés, por 30 dias seguidos, depois ela não precisou mais, essa rinite acabou, e aí a gente só usa mais no fim de semana, ou quando tem férias, quando vai para se expor, né, em intempéries mesmo, né? Vai brincar na areia, que a gente tem um grande quintal e tudo, então a gente sempre coloca isso nesses períodos depois de essa questão, né, de você ter períodos que você vai usar mais um determinado óleo é interessante, porque o corpo, na aromaterapia, ele começa a ter uma sintonia, uma afinidade tão grande com os óleos essenciais, que vai ter momentos que seu corpo vai procurar determinados óleos. Então, eu gosto muito de falar que quanto mais intimidade, quanto mais a gente tem uma frequência de uso, vai chegar um ponto que seu corpo vai entrar em homeostase, que a gente fala que é o equilíbrio, e aí aquele óleo que você usou durante um período, de repente para um tratamento ou para uma circunstância, igual você falou que ela usava, né, o Brief. Eu também fui assim, eu usei
Foi um dos primeiros óleos que eu tive acesso, porque eu tive uma crise muito forte de asma nos Estados Unidos, e foi um dos primeiros óleos que eu precisei. Usei durante um período, na hora que eu controlei o meu sistema imunológico, eu consegui equilibrar o processo inflamatório, não foi mais o óleo que eu preciso todos os dias. Então, hoje eu uso ele para realmente relaxar, dormir melhor, combinado com a lavanda, ele ajuda a desacelerar o pensamento, mas o meu corpo já está numa sintonia tão grande com o que ele realmente precisou equilibrar, que não é mais o brief que eu preciso usar tanto. E assim vai acontecer com vocês também. Igual a pessoa também perguntou a questão do aroma, né? Tem óleos essenciais, aroma e sabor, né? Totalmente pessoal, gente. Mas tem momentos que, no primeiro instante, você conhece um óleo essencial, pode ser que você não tenha uma afinidade por ele. Mas quando o seu corpo entra em sintonia, entra em homeostase, você passa a gostar daquele óleo. É impressionante. E a dica que eu dou que dentro da aromaterapia tem um conceito que eles falam quando a gente não gosta do aroma é porque a gente precisa trabalhar algumas questões. Existem dois lados dessa moeda, tá? Tem um lado da aromaterapia que fala isso, e eu prefiro usar o lado mais sutil, que é você não precisa se forçar a usar determinados aromas que você não gosta. Mas se for um óleo que você precisa trabalhar algo no emocional com ele, por exemplo, a copaíba, ela é super aterradora, ela faz a gente trabalhar muito essa mudança de quando você precisa mudar de uma etapa, você precisa vencer alguma questão pessoal, né, emocional, você coloca um óleo que você goste muito e aí, aquele aroma que talvez no primeiro momento você não gostou, você começa a trabalhar ele em você, tá? Então, fica a dica aí para quem às vezes no primeiro momento não gosta de determinados aromas, né? E aí Quero, você associa com o óleo que você goste muito. quero falar um pouco sobre isso também. Ótimo. Muito bom ponto, Duda, porque eu gosto muito de falar para as pessoas que óleo essencial ele não é um remédio. E justamente nisso que você falou, às vezes a pessoa ela nem sabe por que ela não gosta. Mas, por exemplo, lavanda, que é aquele, eu gosto muito de dar esse exemplo. De repente, num momento da sua vida, alguma pessoa muito querida faleceu, ou sei lá, seus pais se separaram, ou você estava recebendo uma notícia muito ruim, às vezes quando era muito criança. E naquele momento, o lugar estava com cheiro de lavanda, estava impregnado desse cheiro. Vai ser quase impossível o lavanda exercer uma ação de calma em você. Mesmo que ele contenha linalol, mesmo que ele haja quimicamente, o nossa memória olfativa é muito poderosa. Na verdade, eu acho que ela que vai mais, que ela vai mais longe. Quando você falou que às vezes você não gosta, precisa trabalhar, muitas vezes pode ser, justamente, eu acho que se encaixa nesse meu pensamento, né? Que você precisa trabalhar outra, não é que você não gosta do óleo, mas alguma coisa te perturba com aquele cheiro, né? Então, você pode buscar realmente trabalhar emocionalmente o que foi que te atrapalhou nisso, né? E aí eu vou continuando, passo aqui rapidamente pelos engestos, tô passando rápido por esse, tá, gente? Porque eu falei daquela maneira. Quem não conhece gente aí que é o rei do enjoo, né? Que sempre está com algum refluxo, que toma omeprazol, que... Olha, gente, omeprazol a longo prazo causa demência. E se a pessoa não usa frankincense ou um outro chamado, uma mistura chamada DDR Prime, vai ser terrível os anos de velhice para quem utiliza demais os omeprazol da vida, né? Então a gente tem aqui uma ferramenta poderosíssima que esses engestes eu já tomo às vezes para prevenir quando eu vou para churrasco. Eu gosto de fazer festinhas assim gastronômicas e tudo, então sempre eu tomo uma cápsulazinha de ginseng antes, porque eu sei que a misturada de comida vai causar ali algum tipo de dificuldade para o intestino trabalhar, né? E as misturas do cominho, coentro, erva doce, estragão, gengibre e hortelã, elas são excelentes para equilibrar, inclusive um desses componentes aqui, que é a própria hortelã, aliás, a própria hortelã, ela ajuda no processo de controle de bactérias ruins e boas dentro do nosso intestino, né? E aí, para todo esse trato intestinal, que na verdade eu digo que é para esse chakra aqui de baixo, eu posso estar enganado em falar a palavra chakra, porque eu ainda não estudei essa parte energética, né? Ainda. Mas essa parte aqui toda, os engestes têm uma ação muito forte, muito equilibradora,
né? E se você não usa, ou se você... Aliás, eu não estou falando isso, mas acho que todo mundo já deve ter experimentado ele tanto topicamente. Existe também uma facilidade do, da ação dos engestes, porque o óleo essencial ele atravessa muito facilmente o nosso tecido adiposo, né? Ele é hipossolúvel, então ele é lipossolúvel, então ele age muito de uma maneira relativamente rápida quando a gente passa ele topicamente através da barriga, do baixo ventre, né? E aí vai. O Deep Blue, para todas as mialgias que a gente possa ter, ele é uma ajuda assim sensacional, com óleos raros como o osmanthus e o tonaceto, né? Ele ajuda demais nas tensões musculares, nas dores do crescimento, inclusive alguns desses componentes, se eu não me engano, estão aqui no Rescuer, que é aqui é umas misturinhas para crianças, né? Que já vem numa mistura diluída para que elas possam usar, e a gente tem um pouquinho de alguns componentes do Deep Blue nesse das crianças. Então, para artrite, dores musculares, contusões, pancadas, quem bate um racha, quem faz um esporte, quem está fazendo tem que ter o Deep Blue na mão. E agora a gente já tem ele em formato de pomada para facilitar a nossa aplicação, né? E aí, minha gente, por que, diante de tudo isso, eu acho que já ficou claro por que escolher os óleos essenciais do Terra é quase uma coisa clara, né, na nossa mente, porque a gente tem garantias realmente de que eles vão funcionar, que eles vão agir, e eles vão agir com menos... Não é que os outros não vão ter ação, mas uma coisa é você usar uma gota, outra coisa é você usar 10, 15 para ter o mesmo efeito, né? Aqui, rapidamente, foi umas coisas que me fizeram particularmente fincar o pé com a do Terra mesmo, principalmente pela questão do co-impacto, que cria um valor compartilhado para todas as partes da cadeia de abastecimento, ou seja, ganha desde o agricultor estar lá cavando a terra, cuidando da árvore, até eu que estou aqui falando para vocês hoje, né, sobre ele. E aí o co-impacto trabalha essas iniciativas de impacto social. A pureza e a eficácia são surpreendentes, como eu já falei, não existe enchimento, não existe sintético, não existe fragrância, perfume, pesticida, nada. É apenas 100% de óleo essencial, né? É um óleo essencial extremamente puro. Eles são orgânicos? Não, eles são, o que eu digo, é um passo à frente, né? Porque através do processo de análise de esqueci o nome aqui, gaso, que, é que inclui a cromatografia, o estudo de metais pesados, pode determinar se existe algum resíduo químico no óleo essencial, tanto na terra como vindo da planta, né? Então não passa na terra, não passa nenhum óleo que contenha isso nas suas, quando ele faz as análises dos lotes de óleo dele, né? Os métodos de extração são os mais naturais, que vão desde a prensagem a frio à destilação por vapor, né? Ela se opõe categoricamente à extração por via CO2 ou algumas extrações de óleos essenciais que acontecem usando produtos químicos, né? Os usos, a Doterra, ela preza por uma educação continuada, onde os clientes preferenciais, que são vocês que estão aqui e vão se tornar em breve, vão ter aulas de suporte constante para poder ter o máximo de informação sobre cada produto, né? A Doterra tem existem mais de 300 óleos essenciais catalogados, mas com 12, se a gente conseguir aprender sobre esses 12, a gente já tem uma ferramenta fundamental de cuidado de saúde da nossa família, né, que vai suprir aí a grande maior parte das nossas necessidades, né? E uma coisa, nos dias de hoje, onde a gente vê tanto caso de corrupção, de desvios, né, é a integridade da empresa, né, e dos executivos que compõem o corporativo mesmo da Doterra, né? Desde que eles fundaram, eles nunca fizeram uma retirada de dinheiro de uma empresa bilionária, né? Eles sempre receberam um saláriozinho deles ali. E eles estão constantemente aplicando os recursos o lucro que ela obtém em novas pesquisas, em novos estudos, para poder proporcionar um cuidado natural com a saúde, né? Então, vem muita coisa nova ainda aparecendo aí, a gente tem muita coisa, muitas formas de cuidar da nossa saúde através dos óleos essenciais. E aí, Tiagão, como é que a gente escolhe aqui um olhinho desse de limão? Eu tô querendo conhecer, eu acho que você conseguiu falar de uma maneira bacana, e eu estou aberto para conhecer. Como é que eu adquiro aí um olhinho essencial? Existem várias maneiras, né? E aí várias vantagens, na verdade, de você se tornar um cliente direto da Doterra e não comprar diretamente de mim.
Muita gente me pergunta, eu tenho um telefonezinho aí na internet, fala, tu vende óleos essenciais? E a minha resposta é sempre muito mais do que isso. Quem vende óleo essencial é a Doterra. E quando você compra de lá, você obtém diversos benefícios, né? A primeira coisa é que não tem compra mínima. Você pode comprar o óleozinho lá de limão, o óleozinho de capim-limão, R$ 24, bem baratinho, né? Você vai comprar sempre, a partir do momento que você se torna cliente preferencial, que é bem facinho de se tornar, quem já se cadastrou na Riachuelo, numa coisa dessa, vai ver como. Já já vou explicar. Você compra todos os produtos com 25% de desconto e a cada mês você compra um produto com 35% de desconto, certo? Você pode ganhar de todas as suas compras de 10 a 30% para trocar em produtos grátis no programa de fidelidade. Ou seja, tem também, não vou complicar muito não, mas, por exemplo, cada mês tem um óleo que está com 65% de desconto, quase isso, né? Então, o programa, o que é o programa de fidelidade? É um programa de milhas, né? A gente já ouviu falar de milhas, o pessoal está falando muito em cashback. Então, cada coisa que você compra, a Doterra te devolve os pontos que aquilo ali, né? Uma porcentagem dos pontos que aquele produto gera, incluindo o valor do frete, para você trocar em produtos no mês seguinte. Eu, por exemplo, todos os meses eu compro 150 pontos, mais ou menos, né? Eu compro para minha família, compro para mim. Para mim eu não compro mais, vou já explicar por quê. Mas geralmente eu compro para minha família. Então, desses 150, eu recebo 45 pontos todos os meses de volta. No mínimo, eu ganho 45, porque eu já estou aqui num patamar de 30%, né? Recebendo. A gente tem acesso às informações e promoções exclusivas. Quem se torna um cliente preferencial automaticamente vai fazer parte de um grupo de consultoria, onde a gente tem, né, está aqui na penúltima item, que é um grupo de consultoria multiprofissional, onde a gente tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem educadores físicos, tem produtor cultural, tem pai, tem mãe, várias pessoas que já estão utilizando os óleos essenciais que estão ali num grupo de colaboração, né? Além dos seus Eu consultores também participarem desse grupo para te dar um auxílio mais eficiente do teu óleo, né? Não precisa Eu se falo banhar. assim, né, Thiago, é tão importante o trabalho do consultor, a do Terra, ela poderia ter loja física em todas as cidades, em todos os shoppings, vender pela internet, mas ela vê a importância de você ser acompanhado. Então, se você está aqui hoje, recebeu o link de algum consultor, se você está aqui como convidado, gente, procure essa pessoa, porque ela vai ter todos os caminhos para te orientar para essa jornada. E você, cadastrado na nossa equipe, você tem todo esse suporte dos grupos que o Thiago falou, das mentorias, do grupo de treinamento para produtos. A gente tem as aulas específicas do LRP, das sugestões, educação continuada. Quem quer desenvolver uma parceria com a Duter, quem quer ser um representante, né, que aqui na empresa a gente chama de consultor do bem-estar, é aonde você vai ser acompanhado e mentorado, porque ela podia ser um produto de prateleira, mas ela entende como que é importante você ter um consultor, né? Então, esse é o diferencial. E o mais bacana, você não paga nada para ser consultor, tá, gente? A única diferença é que você vai escolher ali seu status e aí você vai fazer a sua programação de LRP para você ser apto a receber as comissões, porque o cliente, ele não recebe bônus, ele não recebe comissões, como se diz, ele faz propaganda de graça. Agora, se você É, quer ser remunerado, eu tenho pacientes, tá, Tiago, do consultório, que se tornaram consultores porque eles queriam pagar o tratamento. Então, para ficar mais em conta, eles começaram a indicar, recomendar para pessoas próximas e com isso eles pagaram o tratamento deles. Então, fica a dica aí. isso foi um processo natural, aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a utilizar, quando eu fiquei procurando lá os óleos que não iam funcionar, e na verdade todos funcionavam, chegou um determinado momento, uma segunda mudança aconteceu com a minha esposa, que tinha muita dor de cabeça, ela tinha dor de cabeça todo dia, todo dia, todo dia. E aí eu nem estava tão familiarizado, mas peppermint, vamos começar a passar o peppermint. Ela começou a passar aqui na entrada do couro cabeludo. As dores de cabeça começaram a passar. Só que isso não foi o que virou ainda mais a minha chave. O que virou foi que as dores de cabeça passaram a não acontecer mais, mesmo ela exercendo as mesmas atividades. E aí, quando eu tinha alguém que mencionava dor de cabeça perto de mim, eu comecei a dizer, não, tem uma gotinha aqui, passa aí. E eu comecei a fazer isso e não estava
sendo remunerado. E aí eu perguntei, André, como é que é aquela remuneração que tu mencionou no começo, eu não quis saber? E aí ele foi me explicar tudinho, e aí eu comecei a fazer minha LRP, comecei a distribuir os produtos, né, para eu não precisar pagar, porque sempre tinha alguém doente perto, né, tem alguém no trabalho, alguém na família. Eu pedia para essas pessoas e mantinha o meu LRP ali funcionando, e acabou que meus olhos começaram a sair de graça, porque com os pontos que eu E recebia, eu trocava de graça. Foi esse o meu exato. E primeiro. essa virada de chave, ela acontece com muita gente, né? Com pessoas Aham, comuns. E aí também o papel da equipe de capacitar a pessoa que de repente está aí compartilhando de uma forma desorganizada, e a gente está aqui para te ajudar a aprender a compartilhar de uma forma como um consultor de bem-estar, né, Tiago? isso aí. Muito Então, bom. ó, aqui tem algumas maneiras, né? Esse aqui é o kit mais caro. É uma brincadeira, na verdade. É um kit que vem esses 12 óleos que eu falei aqui para o nosso cuidado da nossa farmácia natural, né? Ele vem com lavanda, o limão siciliano, o hortelã-pimenta, o bela-leuca, o olíbano, o deep blue, o brief, on guard, zengeste, balance e tangerina, né? Copaíba e tangerina. Balance é um óleo excelente. Hoje em dia, tem gente que... Olha só, Duda, eu utilizo o Balance numa questão reversa. É para eu me controlar. Às vezes você está um pouco mais down, mais para baixo e precisa se equilibrar para um ânimo. Eu já me acho animado demais e eu uso o Balance para eu poder falar um pouco menos, para eu poder ficar um pouco mais na sintonia das outras Centrar, pessoas. né? Ele O é meu, o meu, excelente. o meu, Às vezes o as meu, pessoas que são mais agitadas, têm déficit de atenção, têm hiperatividade, o Balance ele chega para dar esse aterramento, esse foco, concentração, para diminuir essa agitação, né, de pessoas que já são mais hiperativas. Excelente. Esse kit aqui, gente, é um kit excelente para você iniciar, certo? Porque aqui a gente vai conseguir não só o uso individual desses óleos, que eu já falei de alguns, mas como as sinergias entre eles. Eu comprei esse kit, né, no início. Entretanto, eu me arrependi, porque depois teve esse aqui. E esse daqui, ele é o dobro do valor apenas. Entretanto, ele vem com 3 vezes mais produto. E, além de vir com 3 vezes mais produto, que você vai usar, gente, não tem para onde correr. Ele vem com um difusor de graça. Ele vem com um difusor de graça. Fazendo uma soma de preço, aqui no kit essencial para o Laje 1.495, a gente está pagando mais ou menos R$ 8 por ml de óleo essencial. Enquanto nesse daqui a gente está pagando mais ou menos R$ 11 por ml de óleo essencial. A vantagem desse é que ele ainda vem com um difusor, né? Que vai vir de graça para você usar no quarto, para você usar com criança, que às vezes não sabe fazer aquele cheirinho na mão, não sabe fazer o método de conchinha, né? Que é muito mais barato, ou muito mais rápido, fácil e eficiente. Então, o difusor é uma ferramenta fundamental para você ter em casa, né? E ainda tem esse daqui, que é um kit para você já cuidar mesmo de verdade da sua família. Vem todos os produtos da Doterra. Eu gosto demais do creme dental, né? Eu tenho até alguns vazios ali na minha estantezinha ali. Aqui vem os complexos ômega 3, vem o multivitamínico, né? São componentes de uso diário, são os melhores ômega 3 que tem no mercado, você não fica com boca de peixe, como o pessoal costuma dizer. Tem shampoo, tem creme, tem tudo isso, né? E esses são os óleos essenciais que a Doterra te oferece. E ainda tem mais uma coisinha, gente. Se tudo isso fez sentido para você, né? E você existe ainda mais uma coisa que a Doterra pode fazer, e foi o que acabou naturalmente acontecendo comigo. Não é nada difícil, nada fácil. Você também pode empreender com a Doterra. Ah, Tiago, será? Eu vou precisar, eu já tenho meu trabalho. Então, justamente, aqui é um trabalho de livre iniciativa. Onde você trabalha muito, você vai ganhar mais. Você trabalha menos, você ganha menos. Mas, e se você não trabalhar nada, no mínimo você ganhou a saúde da sua família garantida, se você tiver com seus olhos usando em casa, né? Então, a Doterra, ela tem vários modelos, né? Tem Doterra para todo mundo, como a gente costuma dizer, né? Existe muita gente hoje, a gente escuta o tempo todo, não é um papo meu, é que uma renda extra cairia bem para muitas pessoas, né?
seja ela, sei lá, não sei quanto é que vale para você, eu não sei se R$ 500 a mais ajudaria em alguma coisa na sua casa, né? Se pagaria uma conta, se pagaria uma moto, se pagaria internet, se pagaria aquelas coisas básicas, não sei. Eu não sei quanto é que você precisa. Você teve um filho novo, eu estou precisando agora mais de 2.500. Um filho novo daqui a um ano, com certeza, vai estar me gastando, vai estar me exigindo um pouco mais de recurso para as coisas que eu quero dar para ela, né? Então, se você quer apenas compartilhar produtos, você não precisa despender 1 hora de um executivo, de um CEO da empresa, né? Com mais ou menos 6 horas, 5 horas, 6 horas semanais, você consegue atingir uma renda de 760, de 700 até R$ 2.500 em até 6 meses. Não sei se vale a pena para você. Não, nada do que eu estou falando aqui é impondo nem nada. Você vai começar o autocuidado, inclusive seu autocuidado financeiro, né? Se você está afim de fazer um pouquinho a mais, se você está afim de gastar 1 hora a mais no seu dia, se você está afim de eliminar um pouquinho, alguma coisa que seja, um seriado que você assistia, você vai deixar de assistir para poder se conectar com pessoas que estão querendo empreender, que estão querendo desenvolver-se pessoalmente, né? Porque tudo que um grande processo que você vai aprender aqui é o seu próprio desenvolvimento pessoal. Você aprende a desenvolver doTERRA aprendendo a se desenvolver. E mesmo que você um dia queira largar de fazer doTERRA, tudo que você aprende com as nossas mentorias aqui, você vai levar para o resto da sua vida, né? E aqui é o início, né? O compartilhamento de produtos, quando a gente onde você vai começar a decidir para onde você quer chegar, né? Se de repente você tem um tempinho a mais, você consegue distribuir um pouquinho a mais, de repente você pode complementar a renda da sua família, complementar de uma maneira significativa. Em alguns meses, uma santa veio aqui, gente. Ah, você quer complementar a renda da sua família? Aqui já tem uma média do que se ganha de elite, né, de silver, de gold. Aqui são os patamares, algum dentro de um plano de carreira que a doTERRA tem, onde você seguindo uma roda, e volto a lembrar, aqui está tudo, como é que eu digo, mastigado, feito, a roda está lapidada. A única coisa, a gente não precisa criar nem vender, a gente só precisa aprender a fazer o que a nossa liderança fez, que eles já fizeram, se apropriar, usar os óleos essenciais. Porque quando você usa os óleos essenciais, você vai ter as experiências para contar e elas vão ser verdadeiras. E você vai falar com brilho no olho. E esse é o mercado que mais, não sei se é o que mais cresce, mas é o mercado mais verdadeiro que pode existir. Porque você vai estar adquirindo algo de alguém que confia em você, de alguém que acredita em você, de alguém que quer que você seja um pouco mais próspero, né, na sua vida, para você e para sua família, né? E se você quiser, como tem doTERRA para todos, não sei onde você quer chegar, qual é o valor, mas se você quiser ainda aproveitar e multiplicar a renda que você já tem, porque tem gente que já ganha muito, tem gente que já tem empresas, tem gente que já tem filiais, tem gente que já tem muitos valores que podem ser considerados seguros hoje em dia. Entretanto, eu não sei qual é o tamanho do seu sonho, né? O tamanho do seu o sonho, na verdade, cada um vai ter o seu. E não é menos nem mais importante. Eu não sei se você quer ter um carro BMW, eu não sei se você quer ser o principal ajudante de uma casa de repouso perto da sua casa. Entretanto, não dá para a gente dar não dá para a gente dar carona a pé, né? A questão do recurso financeiro, ela é necessária para todas as coisas. A gente não pode romantizar essa questão. E eu acabei encontrando na doTERRA, naturalmente, uma coisa que foi começando devagarzinho e que eu achava que não ia passar dali, mas ela foi melhorando, foi melhorando. E agora eu estou tendo assessorias, estou tendo estudos e capacitações que eu já estou vendo que vão me levar muito mais, muito além do que eu achava que podia, né? Então, a gente não está sozinho aqui, a gente está sempre trabalhando em conjunto. Todo o trabalho que eu faço é de interesse do André, todo o trabalho que eu faço é de interesse da Dora e do Rubinho, porque a gente tem como é que eu digo? A doTERRA crescendo, a gente cresce. Se a doTERRA cresce lá no Haiti, eu cresço aqui. Se a doTERRA cresce lá na China, eu cresço aqui. Então, a gente costuma sempre trabalhar aqui de uma maneira totalmente diferente do mercado tradicional, onde está o supervisor puxando o tapete do gerente, o vendedor puxando o tapete do supervisor, sempre como que sempre se precisasse o de cima sair para poder o de baixo subir. Aqui não, aqui todo mundo sobe junto. Então,
uma das coisas mais impressionantes que eu vi aqui na Doterra é o salário social. São pessoas que eu consegui ajudar, assim como o André me ajudou. Você receber um obrigado verdadeiro, um brilho no olho, às vezes vale mais do que esses valores que estão aparecendo aqui na tela, né? Acho que é mais ou menos isso. Muito Tudo isso começa. bom, Tiago. Gratidão. Eu falo que assim, esse momento que a gente está junto, né? E realmente o nosso trabalho ele é meritocracia, porém, ele é totalmente um trabalho de equipe, né? O sucesso de vocês é o sucesso refletido em toda a organização. Então, realmente é muito lindo. Ontem eu fiquei muito arrepiada, gente, porque eu não sei se todos acompanharam, mas a gente ontem foi o evento da Pedra Fundamental, o Rubinho está lá em Joinville, e realmente o Paulo falou assim de uma forma tão linda que há 10 anos atrás ele visualizou essa fábrica, e é a segunda fábrica global para atender 60 países, gente. Imagina o que é isso. A Duterra podia ter escolhido qualquer país para ela montar a segunda fábrica. Ele escolheu o Brasil. Então, pensa quantos empregos que a gente vai estar gerando, quantas oportunidades a gente está gerando. E aí é mais um motivo da Duterra estar mostrando que está fincando realmente, né, o território e que ela é uma empresa totalmente brasileira, com esse coração brasileiro, porque tem pessoas que estão olhando para a gente, que estão realmente com vontade de fazer o Brasil dar certo, né? E muitas vezes a gente não apoia, a gente não enxerga o Brasil dessa forma e eles estão enxergando. Então, foi muito lindo. A gente fica muito feliz e honrado de fazer parte disso tudo. Acho que cada um de nós aqui é um pedacinho de um tijolo que vai fazer parte dessa fábrica, né? Então, eu fiquei muito emocionada e eu quero que vocês sintam essas emoções. O Rubinho fotografou, gravou, quem puder assistir lá. A Ana Paula Veloso também mostrou ao vivo, acho que ela deixou salvo. Então, quem puder, assista nas redes sociais, porque é um momento que todos nós fazemos parte. Você que é cliente, você que é consultor, você que está aí na família compartilhando, usando os olhos de quem trouxe para dentro da sua casa, valorize esse momento, porque realmente a gente é muito especial por fazer parte dessa história. E eu fico arrepiada porque a gente vai realmente transformar muitas vidas. A gente vai poder abençoar muitas vidas. Pessoas que não têm uma oportunidade, pessoas que às vezes estão doentes, precisando desse apoio emocional, e a gente tem a ferramenta para isso. Então, assim, é muito orgulho a gente estar fazendo parte disso tudo, né? Tiago, obrigada, adorei a apresentação, gratidão por sua trajetória, por seu compartilhamento. E estamos junto, pessoal, estamos junto. Inclusive, fica o convite aqui para todos, que hoje à noite, às 20 horas, a gente vai ter a Fê do Santo Blend, também que vai vir com uma história incrível, um compartilhamento maravilhoso. Ela já é hoje, né? Ela está traçando aí, ela já é uma Platinum, então ela tem uma trajetória também de vida, assim, de óleos essenciais para compartilhar com a gente. Então, eu acho que vai ser um momento muito especial que vocês que estão aqui podem convidar pessoas, podem trazer amigos às 20 horas. Tiago, Maravilha. gratidão pelo seu conhecimento compartilhado, viu? Olha, ainda estou aprendendo. Eu queria também agradecer demais esse convite. Ai, até dei uma emocionadinha já mais cedo, porque essa coisa que eu falei de estar junto, né? Assim, sempre, quando eu comecei vendo aquelas coisas, a gente ficava vendo lá, pô, diamante, será que um dia eu vou até falar com diamante? E ontem aconteceu esse convite para estar falando para essas pessoas, para estar no negócio acontecendo. Te peguei no pulo ontem, né? Pegou. No meio da apresentação, eu falei, amanhã você vem falar com a gente. Que bom que você aceitou o convite. Nossa, eu já queria que isso acontecesse muito, e às vezes, muitas vezes a gente fica pensando que a gente não tem um degrau grande para subir, ou que a gente não tem um apoio, que a gente vai ficar só aqui. Não, aqui na Doterra a gente consegue perceber isso. Eu, né, um elitezinho lá de baixo que está reconstruindo a equipe, estou aqui dando aula, estou com a minha experiência, a minha crença não foi abalada nem um pouco, e eu acho que é isso que, sei lá, que traz para as pessoas a seriedade do que eu estou querendo falar, né? Por isso que eu quis encerrar aqui a apresentação com essa frase do Carl Jung, que é: eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar, né? Mesmo que é aquela história, a Doterra é para todos, mas nem todos são para a Doterra, né?
Então, se você Exatamente. não escolher, se você não for honesto, se você não tiver disposto a ajudar e servir, o negócio não vai acontecer para você, né? Então, Exatamente. agradeço por esse Maravilhoso, convite. Estou realmente. A aqui. do Terra é para todos, mas para quem se propõe a essa missão de realmente transformar a vida, ajudar pessoas e a gente gostar de pessoas, né? Porque eu falo que assim, talvez o pré-requisito desse negócio é a gente gostar de pessoas. Se eu tivesse um processo seletivo e para poder entrar na empresa, eu falo assim: se você não gostar de pessoas, esse não é o seu lugar, né? Maravilhoso, viu? Gratidão. Joia, gente, obrigado a todos mais uma vez. Estou vendo gente de Natal ali, eu fiz minha faculdade lá, gostei. Camilinha tá abrindo aqui a mão. Fala, Camilinha. Ou é batendo palma? É batendo palma, vocês eram reis e reinas. Batendo palmas, só parabenizando, foi maravilhosa a aula. Como eu disse lá no começo que ia ser. Você sempre me surpreende. Parabéns, viu, Thiago? Você vai longe. Eu desejo muito sucesso, né? A gente sabe que nossa equipe é muito unida. E isso Aí. o André sempre ensinou, né? Os nossos princípios. Ó, E é assim que tem que ser, né? Até o fim, além do fim, né? Eu digo que é até além do fim, que não tem é, fim, não. Chegou no topo, começa tudo de novo. começa tudo de novo, é isso aí. Ó, as pessoas que estão Gratidão. aqui, que foram convidadas, agradeça demais a pessoa que lhe convidou, porque ela está querendo cuidar de você. E se você se abrir, você não vai se arrepender. E essa pessoa vai ter um salário social seu, que você vai mudar realmente sua vida. Ela tá cuidando de você, viu? Obrigado a todos pelo tempo. Estou aqui para ajudar o que precisar. Beijo. Valeu, Show. Tiagão. Ó, Parabéns aí. Valeu, Duda. beijo grande, gente. Gratidão, equipe maravilhosa. Tamo junto. Tamo junto. Beijo. Até mais.